Olá, meu nome é Érica. Vamos conversar sobre uma leitura que está sendo muito importante nesses dias de mudanças, tanto políticas como por consequências do vírus. Tenho pensado que talvez esta seja a era da revolução viral, não apenas por causa do vírus, visto como doença, mas do vírus do pensamento distorcido. Hoje falamos muito em fake news e repassamos falsas verdades em uma velocidade igual ou superior à de um vírus letal, sem esquecer que mentiras podem ser tão perigosas quanto uma doença. Pensei em algumas leituras que seriam importantes para esse período, talvez A Peste de Camus, mas os acontecimentos à minha volta me levaram a outra obra, Justiça, de Michael Sandel. Bom, eu vou comentar apenas sobre o primeiro capítulo. Embora toda a obra seja de extrema importância para o nosso dia a dia, eu recomendo. Michael Sandel, em seu livro Justiça, nos conta no primeiro capítulo, chamado Fazendo a Coisa Certa, que depois de um furacão que varreu a Flórida em 2004, houve uma divisão entre a população sobre o pensamento do como agir em situações extremas. Pois de um lado tínhamos pessoas que perderam tudo ou quase tudo, e do outro os comerciantes que começaram a cobrar preços abusivos por produtos e serviços essenciais. Os habitantes usaram a expressão "depois da tempestade vêm os abutres" por causa da supercapitalização e exploração da desgraça com a finalidade de superfaturar. Embora a Flórida possuísse uma lei contra preços abusivos, alguns economistas achavam a lei injusta, pois feria a lei de oferta e procura e livre mercado. Thomas Sowell, economista a favor do livre mercado, acreditava que o termo extorsão era emocionalmente poderoso, mas sem sentido econômico. Ele até explicou como preços abusivos poderiam ajudar a Flórida. Sandel coloca a explicação neste primeiro capítulo. Além de Sowell, Jeff Jacob, comentarista econômico, também disse que não era extorsão cobrar o que o mercado pode suportar. Mas Charlie Crist, procurador-geral da Flórida, era contra o abuso de preços, pois ele dizia que não era uma compra numa situação normal, onde o cliente tem escolha ou não de comprar tal serviço ou produto, mas uma situação de emergência, onde poderiam custar vidas por não terem as suas necessidades básicas, como um teto ou comida. Sandel nos traz a questão sobre a moral e a lei. É errado aproveitar-se de um desastre natural para lucrar? O Estado deve interferir na liberdade de compra e venda neste caso? Michael Sandel diz que, para responder essas perguntas, precisamos compreender o termo justiça. Ele diz que o debate gira em torno de 3 pontos: aumentar o bem-estar, respeitar a liberdade e promover a virtude. Se equipararmos bem-estar à prosperidade econômica,
precisamos rever o que é bem-estar nesses tempos que estamos discutindo, pois não temos o bem-estar de todos, porque em momentos difíceis, quem tem menos potencial para adquirir esses bens não adquirirá. Então não adianta ter mais fornecimento de mercadorias. É preciso considerar o sofrimento daqueles que precisam se proteger em momentos difíceis. Christ diz: compradores sob coação não têm liberdade. Então, como estaremos falando num mercado livre neste momento? A questão não é demonizar o comerciante, mas Christ fala sobre a ganância em momentos como esses, em ser talvez um defeito moral. Uma boa sociedade, em momentos de dificuldade, deve se manter unida. Quando o comportamento ganancioso é punido, a sociedade afirma a virtude cívica do sacrifício compartilhado em prol do bem comum. Um debate sobre abuso de preços é um debate sobre liberdade, pois quando não podemos comprar o mínimo, nós somos livres? E quem deve julgar essa ganância? O Estado? Ou ele deve ser neutro? Para Aristóteles, a lei não pode simplesmente ignorar as necessidades das pessoas. A sociedade ideal respeitaria a escolha de cada indivíduo, mas Sandel trabalha essas concepções nos outros capítulos, explorando os pontos fortes e fracos de cada teoria. Sandel continua dando vários exemplos onde estadunidenses debateram sobre merecimentos, e um desses debates é sobre quem mereceria o coração púrpura, medalha dada a soldados feridos fisicamente na guerra. Mas e os que foram feridos na alma, que psicologicamente ficaram com problemas pós-traumáticos? Também tem o tema sobre socorro aos bancos e a instituições financeiras. O poder público deve ajudar essas instituições que lucram tanto? Sandel nos conta que o governo ajudou as instituições, só que aconteceu algo inesperado. Uma companhia que recebeu ajuda do governo começou a distribuir bônus aos funcionários que ajudaram a afundar a economia. Mas a população e a mídia reagiram e conseguiram contornar, porém relutante em novas ajudas. Ainda no primeiro capítulo, Sandel nos dá outros exemplos de debates sobre moral, sobre bem-estar, sobre liberdade, sobre a escolha do Estado, se ele deve ser neutro, se ele deve interagir e punir ou não punir. Todo o livro tem outros debates e outros temas importantíssimos para toda a sociedade, não somente para pessoas que estudam direito. Todos que puderem ler o livro terão uma ótima leitura e um ótimo instrumento para debate. Um abraço a todos. Boa leitura.